Eu estava ali, sentada àquela mesa enorme de pedra polida, o mesmo local onde João, o arrogante João, tentara esmagar-me sob o peso do seu desprezo. O panteão chamavam a este restaurante. Agora, o silêncio pairava pesado na sala de reuniões da Thorn Vanguard Capital, 60 andares acima de Lisboa. Uma cidade que, ironicamente, sempre pareceu curvar-se ao dinheiro. Eu sentia os olhos de todos, os investidores severos da Sterling Trust, a Sofia da Suíça e, claro, o próprio João pálido, a tremer. Como tinha chegado aqui, Ana Lin, a miúda de Coimbra, a filha da professora de matemática com um cancro, a empregada de mesa. Ainda hoje, às vezes, a cabeça dá voltas. Parece que foi há uma eternidade. Lembro-me daquele dia no Panteão, há umas semanas, ou foi um mês. Não me lembro bem das datas, a verdade. Mas a sensação, essa nunca me saiu. O ar na suíte privada cheirava a conhaque velho, a azeite de trufa e a uma ganância desesperada que se podia quase saborear. João, à cabeceira da mesa de mogno, a gravata ligeiramente desfeita, o rosto vermelho com a arrogância de quem nunca ouviu um não sem despedir o mensageiro. Ele era o CEO da Thorn Vanguard Capital, um fundo de investimento à beira de um colapso que ele jurava que não existia. O algoritmo é perfeito, mentia ele batendo no ecrã da apresentação. Chamamos-lhe protocolo Ícaro. Prevê a volatilidade do mercado antes mesmo das notícias. Estamos a falar de um retorno de 400% no primeiro trimestre. Os homens à volta da mesa, incluindo o Pedro Henderson, aquele tubarão de olhos frios, acenavam, mas via desconfiança neles. Eu, Ana, estava no canto da sala, imóvel, segurando uma bandeja de prata. 26 anos, olheiras que nem maquilhagem escondia, mãos ásperas de lavar pratos. Para eles, eu era mobiliário. Menos que isso, uma utilidade. Uma máquina de encher copos e desaparecer. Mas os meus ouvidos estavam a arder. Ele está a mentir, pensei. Ele falava do fator de decaimento, o ômega, mas não tinha resolvido o coeficiente para o atraso de tempo. Se corressem aquele código, perderiam tudo em 6 minutos, acho. Sim, 6 minutos. Eu sabia o não por ser vidente, mas porque reconhecia a matemática. Não era apenas parecido com o trabalho que fizera há 4 anos na Universidade de Lisboa, antes de a minha vida desmoronar. Era o meu trabalho. Ou, mais precisamente, uma versão adulterada e falha dele. Mais vinho, João berrou, estalando os dedos sem me olhar. Mexi-me de imediato. Quando vertia o Cabernet na taça dele, vi o tablet na mesa. Equação 4.2. Faltava-lhe o valor K. O integral estava em aberto. Foi então que ele esticou o braço, derrubando uma gota de vinho na toalha branca. Cega, olha para isto! Uma garrafa de 3.000 euros e tu a desperdiçá-la como se fosse... Peço desculpa, senhor, disse eu, a voz baixa, mas firme. Vou buscar um pano limpo. Faz isso, zombou João, olhando para Pedro Henderson. É difícil encontrar boa gente hoje em dia. Ninguém quer trabalhar, só querem esmolas. A ironia era tão cortante que quase me fez sangrar. As minhas mãos tremiam. Eu precisava daquele emprego. Os tratamentos de diálise da minha mãe custavam uma fortuna por mês. Não podia perder a cabeça. Mas, ao chegar à porta, ouvi Henderson falar. João, olha para a linha 7, a derivada da superfície de volatilidade. Não converge. Se x se aproxima de zero, o modelo inteiro dá erro. Não podemos investir 50 milhões numa fórmula que divide por zero. A sala ficou em silêncio absoluto. João congelou. Era um empresário, um tubarão, um vendedor, mas não era matemático. Tinha despedido o seu principal analista de dados na semana passada por insubordinação, o que significava que o analista lhe tinha dito que o modelo estava estragado e agora ele estava exposto. Ele tentou desenhar algo no quadro branco, mas era evidente que não percebia a patavina. Foi nesse momento
ali, na porta, com o cheiro a vinho e desespero, que me virei. Não converge porque está a usar uma regressão linear numa curva de volatilidade não linear, disse eu. O silêncio que se seguiu foi pesado, absoluto e, confesso, aterrador. João virou-se lentamente, a incredulidade transformando-se rapidamente em fúria. Desculpe, disse a voz num sussurro perigoso. A ajuda acabou de falar? Pedro Henderson e a Sofia de Zurique olharam para mim, divertidos. Era a coisa mais interessante que acontecera naquele almoço insosso. Agarrei a minha bandeja. Não queria intrometer-me, senhor, mas o senhor tem razão. A linha 7 vai fazer o seu sistema falhar. Está a tratar a volatilidade como uma constante, mas nessa equação específica, ela funciona como uma variável estocástica. Precisa de aplicar o lema de Ito para expandir a função, ou a derivada é indefinida. João ficou a olhar para mim, a boca ligeiramente aberta, depois fechou-a. Riu-se, uma risada alta e sem humor. Lema de Ito, zombou virando-se para os seus investidores. Ouviram? A empregada anda a ler a Wikipédia. Aproximou-se impondo a sua estatura sobre a minha. Diga-me, querida, de que escola comunitária desistiu? Ou ouviu essa palavra num filme? Não é um filme, senhor, disse eu, o medo substituído por uma resolução fria e dura. É cálculo estocástico básico. Se correr esse modelo como está, vai acionar uma chamada de margem em 12 milissegundos após a abertura do mercado. A cara de João ficou vermelha. Você é uma empregada de mesa. O seu trabalho é garantir que o meu copo esteja cheio e a minha mesa limpa. Não é dar conselhos financeiros aos homens mais poderosos de Lisboa. Saia, está despedida. Espere, disse Pedro Henderson, levantando a mão. Deixa-a acabar. Henderson, está a brincar? Ela é uma desconhecida. Ela sabe o que é o lema de Ito, disse Pedro, recostando-se na cadeira. O que parece ser mais do que você sabe agora, João. Está a olhar para aquele quadro branco há vários minutos sem escrever um único número. Henderson olhou para mim. Diz que falha em 12 milissegundos. Por quê? Avancei. Depositei a bandeja numa mesa lateral. Posso? Perguntei, apontando para o quadro. À vontade, sorriu Pedro. Isto é ridículo, cuspiu João. Vou pedir ao gerente para expulsar. Deixe-a escrever, João, disse a Sofia de Zurique calmamente, a menos que tenha a solução pronta. João cruzou os braços, a ferver de raiva. Está bem, vá, entretenha-nos. Quando acabar de rabiscar disparates, garanto que nunca mais trabalha nesta cidade. Peguei no marcador preto. Parecia-me familiar na mão, pesado como uma arma. Não hesitei. A matemática já estava viva na minha cabeça. Desenhei uma linha sobre a equação desajeitada de João. Comecei a escrever. Este é o seu movimento base do preço do ativo, disse eu, a minha voz ganhando força. Mas está-lhe a assumir que a volatilidade é constante. Não é. Num ambiente de alta frequência, a volatilidade agrupa-se. Desenhei uma nova equação abaixo, introduzindo uma nova variável. Era o modelo de Heston para a volatilidade estocástica. Tem de correlacionar os dois movimentos brownianos, WT e BT. Assumindo uma correlação de R, comecei a resolver a equação diferencial que João estivera a encarar. Movi-me com uma velocidade quase assustadora. Linhas de álgebra preencheram o espaço branco. Integrei por partes. Apliquei as condições de contorno. O sorriso trocista de João começou a desvanecer-se. Ele semicerrado os olhos para o quadro. Não entendia a matemática, mas entendia a estrutura. Parecia profissional. Parecia certo. Esqueceu-se do coeficiente de correlação, disse eu, circulando um símbolo na parte inferior do quadro. Sem isto, a sua avaliação de risco é cega. Não está a proteger-se contra perdas, está a amplificá-las. Tapei o marcador e virei-me.
É por isso que a linha 7 não converge. Estava a tentar calcular a inclinação de um precipício com uma régua. A sala estava em silêncio mortal. Pedro Henderson levantou-se lentamente. Aproximou-se do quadro, colocou os óculos de leitura e traçou as linhas da matemática que eu escrevera. Olhou para o resultado final. Meu Deus, sussurrou Pedro. Ela tem razão. O fator Rho cancela o risco da cauda. Virou-se para João. Ela acabou de consertar o seu algoritmo de 50 milhões de euros em 3 minutos. João sentiu o sangue escoar-lhe do rosto. Olhou para mim. Realmente olhou para mim pela primeira vez. Não via mais uma empregada de mesa. Via uma ameaça. Quem é você? Exigiu João. Não é uma empregada de mesa. Quem a enviou? Foi a Goldman? É espionagem empresarial. Tirei o meu avental. Ninguém me enviou, João. Você é que nunca olhou de perto o suficiente para ver em quem estava a pisar. O que é que isso significa? Significa, disse eu, que a fórmula que está a tentar vender, o protocolo Ícaro, você não a escreveu, nem a sua equipa. Os olhos de João arregalaram-se. Cuidado, avisou. Isso é uma acusação grave. Não é uma acusação, corrigi. É uma citação. Essa fórmula é de uma tese de doutoramento publicada há 4 anos na Universidade de Lisboa. A tese chamava-se Previsão Algorítmica em Sistemas Não Lineares. João riu nervosamente. Então lemos artigos acadêmicos. Adaptamo-los. Não adaptou, disse eu. Roubou e fez um péssimo trabalho. E como saberia? Desafiou João. Olhei-o nos olhos. Porque eu a escrevi. A revelação pairou no ar como fumo. Você, João zombou, a voz a vacilar. Você escreveu uma tese de doutoramento e está a servir bifes a pessoas que realmente importam? Se fosse um gênio, estaria na Avenida da Liberdade, não a limpar o chão. Eu estava a caminho de lá, disse eu baixinho, até que um homem chamado Ricardo Thorne, o seu pai, se sentou no comitê de ética do meu financiamento. João ficou rígido. O meu nome é Ana Lin, continuei. Há 4 anos desenvolvi um modelo preditivo para futuros agrícolas. Foi concebido para ajudar agricultores em países em desenvolvimento a proteger-se contra os riscos das alterações climáticas. Era um trabalho humanitário. O seu pai viu o potencial para trading de alta frequência. Ofereceu-se para comprar os direitos por tostões. Recusei. Aproximei-me da mesa. 2 semanas depois, fui acusada de plágio. Os meus dados foram apagados dos servidores da universidade. A minha bolsa foi revogada. Fui colocada na lista negra. Todas as empresas a que me candidatei receberam um aviso para não me contratar. Eu pensei que o meu trabalho tinha sido destruído, mas claramente o seu pai guardou uma cópia. Deu-lhe, mas não lhe deu a chave. A cifra que faz as variáveis do caos funcionarem. É por isso que tem estado a falhar há 6 meses. Tem o motor, mas não tem a ignição. Pedro Henderson olhou de mim para João. O ceticismo no seu rosto desaparecera, substituído pelo cálculo frio de um homem a observar um navio a afundar. João, disse Pedro, isto é verdade? Claro que não, gritou João. Ela está a mentir. É uma desconhecida insatisfeita. Ela provavelmente pesquisou-me online, descobriu quem era o meu pai e inventou esta história triste. João pegou no telefone. Vou chamar a segurança. Quero que aprendam por assédio e espionagem empresarial. Ligue-lhes, disse eu calmamente, mas antes que cheguem, faça-se uma pergunta. Consegue resolver a equação 4.2 sem mim? João congelou, o polegar pairando sobre o ecrã. Senhor Henderson, disse eu, virando-me para o investidor, se investir na Thorne Vanguard hoje, perderá o seu capital até sexta-feira. Mas a matemática naquele quadro, a versão corrigida que funciona, é válida. Consigo ver isso, disse Pedro. É brilhante. Estou disposta a prová-lo, disse eu. Não num quadro branco, mas no mercado. João bateu com a mão na mesa. Não fará tal coisa.
Este é o meu equipamento, os meus dados proprietários. Na verdade, a Sofia de Zurique interveio com o seu sotaque pesado. O terminal pertence à firma, João, mas o capital, os 50 milhões de euros que estávamos prestes a assinar, ainda é nosso até a tinta secar. O investidor suíço tirou um laptop da pasta, abriu uma interface de trading. Temos um ambiente de testes em tempo real. Podemos inserir os parâmetros agora mesmo. O mercado fecha em 30 minutos. Ele olhou para João, depois para mim. João diz que a empregada está a adivinhar. A empregada diz que João é um ladrão. Sofia sorriu fracamente. Gosto de apostas. Vejamos quem tem razão. Isto, meus amigos, é onde a história realmente virou. Era loucura, certo? Uma empregada de mesa contra um bilionário. O que teriam feito, sabendo tudo o que eu sabia, com tudo a perder? Momentaneamente, aqui preciso de fazer uma pausa. Todo este cenário, essa situação com o João, os investidores, a ameaça de prisão, era, no fundo, completamente absurdo. Quer dizer, pensem bem, um tipo que se achava o rei da capital, a depender de um código que não entendia, e eu que o escrevi, a ser tratada como lixo. Na minha aldeia, teríamos dito que ele estava a ver estrelas, ou que lhe faltava um parafuso. Mas talvez fosse exatamente esse o problema. Talvez fosse demasiado real para ser verdade, demasiado injusto para ser credível. No fundo, eu estava a lutar não só por um emprego ou pelo dinheiro para a minha mãe. Estava a lutar pelo meu nome, pela verdade do meu trabalho, por 4 anos da minha vida que a família Thorne tinha roubado. Não sei. Honestamente, a lógica dizia-me para calar a boca e ir para casa. Mas algo dentro de mim, uma teimosia antiga, vinda da minha mãe talvez, dizia que não podia deixar que me levassem isso, que não era apenas sobre o dinheiro, mas sobre o que é certo. Estava tudo tão emaranhado, tão confuso na minha cabeça, a raiva, o medo, a necessidade. Voltar atrás para aquele tempo, para aquelas emoções, é uma sensação estranha. Enfim, de volta à história. Sentei-me em frente ao computador de Sofia. A cadeira de couro era macia, um contraste gritante com os bancos duros da cozinha. Parti os nós dos dedos. As minhas mãos voavam pelo teclado. Não usei o rato. Codifiquei o patch de volatilidade diretamente no script de execução. Inserindo os parâmetros Heston Lin, murmurei para mim mesma. Dei o meu nome aos parâmetros, João Hill. Que pitoresco. Veja o ecrã, João, disse Pedro Henderson. Bati Enter. O algoritmo entrou em ação. No ecrã grande apareceu um gráfico. Uma linha vermelha representava o mercado, que estava a cair. Uma linha verde representava o meu portfólio. Nos primeiros 10 segundos, nada. A linha verde ficou plana. Falhou, disse João. Não está a executar. Espere, disse Pedro. De repente, a linha verde disparou verticalmente. O quê? João ofegou. O algoritmo identificara uma oportunidade de microarbitragem nos futuros de moedas que os traders humanos tinham perdido. Comprou e vendeu em 3 milissegundos. Lucro, 14 mil euros. Sorte, cuspiu João. A linha disparou de novo. Depois de novo. Era uma escada para o céu. Enquanto os mercados caíam a pique, o meu algoritmo estava a apostar na volatilidade, usando exatamente o risco da cauda que João tanto temia como uma escada para subir mais alto. Lucro, 120 mil euros. 340 mil euros. Em 5 minutos, a conta de demonstração estava com 2,4% de lucro. No mundo do trading de alta frequência, isso era um milagre. A sala estava em silêncio, exceto pelo zumbido da ventoinha do projetor. Está estável, sussurrou Pedro. A exposição gama é neutra. Está perfeitamente protegida. Tirei as mãos do teclado. Virei-me para João. Isso, disse eu, apontando para o contador de lucros, que agora ultrapassava 500 mil euros.
É o que acontece quando não se elimina a variável da integridade. João parecia prestes a vomitar. Os investidores olhavam para ele com puro nojo. Ele sabia naquele momento que o negócio estava morto. Mas era um Thorne. Não perdia. Não para a ajuda. Metendo a mão no bolso, tirou o telefone. Enviou uma mensagem ao chefe de segurança. Código vermelho na sala Onyx. Remova a intrusa imediatamente. Use a força se necessário. Levantou o olhar para mim com um sorriso de tubarão. Muito bem, provou que sabe codificar. Mas esqueceu-se de uma coisa, Ana. O quê? Perguntei. Está a invadir propriedade privada, disse João, e acedeu a um terminal financeiro seguro sem licença. Isso é um crime federal. As portas da suíte privada abriram-se. 3 seguranças enormes, de fato escuro, entraram. Tirem-na daqui, João ordenou, apontando para mim, e confisquem aquele portátil como prova. Os guardas avançaram sobre mim. A transição do triunfo profissional para a violação física foi instantânea. No momento, eu era a arquiteta de um milagre financeiro. No seguinte, mãos pesadas apertavam os meus bíceps, arrastando-me para longe do brilho do ecrã do portátil. Tirem as mãos de mim! Gritei a lutar instintivamente. O avental que ainda usava torceu-se à volta da minha cintura. Pedro levantou-se, a cadeira raspando ruidosamente no chão de mármore. João, isto é desnecessário. Mande-os parar. Podemos resolver isto como pessoas civilizadas. João pôs-se entre Pedro e os guardas, uma parede presunçosa de lã italiana cara. Pegou no copo de vinho, girando o líquido escuro. Mas não estamos a lidar com pessoas civilizadas, Henderson. Estamos a lidar com uma ladra, uma ex-empregada descontente que invadiu uma reunião privada. Ouviu-a admitir que acedeu ao terminal sem autorização. Isso é um crime. Deu um gole lento no vinho, os olhos a brilhar por cima da borda do copo enquanto eu era arrastada para a saída. Queria drama, Henderson. Já o tem. Mas o espetáculo acabou. Os adultos têm negócios a concluir. Parei de lutar. Era indigno e, mais importante, inútil. Olhei para além dos ombros musculados dos seguranças, encontrando o olhar de João uma última vez. Você não ganhou, João, disse eu, a voz terrivelmente calma no meio do caos. Só carregou no botão de pausa. A matemática não mente, e agora eles viram-na. Tirem-na da minha vista, rosnou João, a compostura a quebrar-se por um segundo. As portas da suíte privada fecharam-se atrás de mim, cortando o cheiro a azeite de trufa e dinheiro. Fui mergulhada de volta na dura realidade da minha existência. Fui arrastada pela sala de jantar principal do Panteão. Clientes de pérolas e fatos feitos à medida pararam os garfos a meio caminho da boca para me encarar. A empregada de mesa, a ajuda, a ser arrastada como lixo comum. O meu gerente esperava junto às portas da cozinha, a cara roxa de raiva. Está despedida, Lynn, disse ele. Nem pense em pedir o seu último salário. Vai cobrir os danos à reputação do Sr. Thorne. Não me levaram pela porta da frente. Arrastaram-me pela cozinha fumegante e caótica, passando pelos cozinheiros que desviavam o olhar, pelos lavadores de louça que espalhavam água a ferver nos pratos. Atiraram-me para fora pela entrada de serviço, para um beco sujo, cheio de caixotes do lixo transbordantes. O ar fresco da noite bateu no meu rosto suado. O chefe dos seguranças empurrou-me e eu tropecei, esfolando as palmas das mãos no asfalto. Fique de joelhos e desapareça, cuspiu ele. Se o Sr. Thorne a vir de novo perto deste edifício, não seremos tão simpáticos da próxima vez. A pesada porta de aço bateu com um som de finalidade. Ajoelhei-me no pavimento sujo, olhando para as minhas palmas a sangrar. A adrenalina desapareceu, substituída por uma onda esmagadora de desespero. Não estava apenas de volta à estaca zero. Estava em números negativos. Despedida, mais na lista negra ainda. E João tinha razão. Eu tinha, tecnicamente, infringido a lei ao tocar naquele computador. O meu telemóvel vibrou no bolso. Era uma mensagem da cuidadora da minha mãe.
Ana, a farmácia ligou. A Copai da nova medicação para os rins aumentou. Precisamos de 800 euros até sexta ou não a haviam. Fechei os olhos e soltei um suspiro irregular que se transformou num soluço. As equações brilhantes, as linhas verdes a subir no gráfico, o olhar de admiração no rosto de Pedro Henderson. Tudo parecia uma alucinação agora. A realidade era o cheiro a lixo podre num beco e uma conta bancária vazia. Deveria ter continuado a servir o vinho, pensei amargamente. Por que é que tive de abrir a boca? Perspectiva de Pedro Henderson. Eu estava ali a observar a cena como se fosse um filme de má qualidade. Aquela rapariga, a Ana, tinha acabado de consertar o algoritmo de João em minutos, com uma elegância que me fez tremer. E agora ele estava a mandá-la prender. Que idiota! Aquele João, um tubarão que não sabia nadar, só sabia morder. Para mim, dinheiro era lógica, era cálculo. Ele estava a destruir 50 milhões de euros por puro ego. Sinceramente, a maioria das pessoas diria que a ajudei por ser um capitalista sem escrúpulos. Sim, admito, odeio perder dinheiro. Mas ali, naquele momento, quando ele a mandou arrastar, vi mais do que apenas um ativo a ser desperdiçado. Vi o brilho que me fora prometido na tese dela, que tinha estudado por curiosidade anos antes, agora ali, a ser literalmente pisado. Ricardo Thorne, o pai de João, sempre fora um sociopata implacável, e de repente tudo fazia sentido. O meu instinto de tubarão apitava, mas não por sangue fraco, e sim por justiça. Eu detesto perdedores, e João era um perdedor, apesar de todo o dinheiro. Essa rapariga, a Ana, ela tinha a chave. E a minha parte de tubarão, a que realmente pensa no futuro, não podia deixá-la afundar. O mercado abriria amanhã e eu precisava dela. De manhã, a porta pesada da cela rangeu. Um guarda chamou o meu nome. Lin, pagaram a sua fiança. Pisquei os olhos, sonolenta e confusa. Fiança? Não tenho ninguém que eu possa pagar fiança. Quanto era? 50 mil euros. Cheque bancário. Está livre, à espera de acusação. 50 mil euros. Um número impossível. Fui despachada, as minhas parcas posses num saco de plástico. Saí da esquadra para o sol matinal ofuscante. Um Bentley preto estava estacionado no passeio. A janela traseira abriu. Entre, senhora Lynn, disse Arthur Henderson. Olhei para ele, o tubarão da sala de reuniões. Foi você? Perguntei, agarrando o meu saco de plástico. Investi 50 mil euros num ativo em dificuldades esta manhã, disse Pedro calmamente. Espero um retorno sobre esse investimento. Entre, não temos muito tempo antes da abertura do mercado. Hesitei. Este homem fazia parte daquele mundo, o mundo que esmagava pessoas como eu. Por quê? Perguntei. Porque detesto perder dinheiro mais do que detesto estar errado, disse Pedro. E João Thorne está prestes a fazer-me perder muito dinheiro. Você é a única pessoa que pode pará-lo. Entrei. O interior cheirava a couro rico, um contraste gritante com a cela da prisão. Onde vamos? Perguntei enquanto o carro arrancava no trânsito. Sede da Thorne Vanguard, disse Pedro. Temos uma reunião às 9 da manhã. Vamos estragá-la. Não posso ir lá, disse eu, o pânico a aumentar. João vai mandar me prender novamente no local. Já estou a enfrentar acusações de crime. Ele não a vai prender, disse Pedro, tirando um laptop elegante do bolso do assento, o mesmo do restaurante. Porque vai entrar lá segurando a arma que está atualmente apontada na cabeça dele. Abriu o laptop. Estava ligado a um servidor seguro. Ontem à noite, depois de você sair, não fui embora logo. Tive a minha equipa a rastrear a conta demo que usou. Puxamos os registros de execução. Mas mais importante, puxamos os metadados do código que inseriu. Virou o ecrã para mim. Mostrava linhas de código, mas destacadas estavam as datas e as tags de autor.
enterradas profundamente na arquitetura digital. Autor: A. Lin. Projeto Omega. Data de criação: outubro de 2019. Ofeguei. Como? Isso foi apagado? A universidade disse que apagou tudo. Nada é verdadeiramente apagado, Sra. Lin, disse Pedro com um sorriso seco, especialmente quando Ricardo Thorne queria guardar uma cópia para si. Quando a equipa de João roubou o seu trabalho, eles foram preguiçosos. Copiaram e colaram a estrutura central. Não se preocuparam em limpar as tags de autor de nível profundo, porque nem sabiam onde procurá-las. Não são matemáticos. São ladrões. Pedro fechou o laptop. Isto prova tudo. Prova que o protocolo Ícaro é seu. Prova que João mentiu aos seus acionistas, o que é fraude de valores mobiliários em grande escala. Olhou para mim, os olhos duros e sérios. Aqui está o acordo. Posso entregar isto à CMVM. João vai para a prisão, mas isso leva anos. E você ainda enfrenta as acusações que ele apresentou ontem à noite. Vai ser uma confusão. Perguntei, ou entramos na sala de reuniões dele em 20 minutos? Você apresenta estes dados a ele e aos seus restantes investidores. Exige que ele retire todas as acusações contra você, admita publicamente o roubo e renuncie ao cargo de CEO. Em troca, não o enviamos para uma prisão federal hoje. Apenas o deixamos ir à falência em silêncio. Por que me ajudaria a fazer isso? Perguntei. Você é um deles. Não sou um deles, corrigiu Pedro. Sou um capitalista. João é mau para o capitalismo. Ele trapaceia e, pior, é incompetente nisso. Você, Sra. Lin, é a coisa real. Quero investir na coisa real. Inclinou-se mais perto. Mas não se engane, isto é perigoso. João está encurralado. Se entrar lá, tem de dominar a sala. Não pode ser a empregada de mesa. Tem de ser a arquiteta. Consegue fazer isso? Olhei para as minhas mãos. Os arranhões ainda estavam em carne viva. Pensei na cela da prisão. Pensei na medicação da minha mãe. Pensei em 4 anos de vergonha. Olhei para Pedro Henderson e o fogo que queimara no restaurante estava de volta, mais quente desta vez. Vamos derrubá-lo, disse eu. Naquela manhã, ao entrar na Thorne Vanguard Capital, o ar era diferente. Eu não usava mais o uniforme de empregada. Pedro tinha parado antes e comprara-me um blazer azul marinho feito à medida sobre uma blusa branca, calças escuras e uns saltos que faziam um clique autoritário no chão de pedra. O cabelo estava preso num coque severo. A transformação era notável. Não parecia a ajuda. Parecia uma CEO. João deixou cair o apontador laser que segurava. Caiu ruidosamente no chão. Segurança! Gritou, batendo no botão do intercomunicador da mesa. Mandem a segurança para cá. A intrusa voltou. Cancele isso, disse o investidor principal da Sterling Trust. Deixe-os entrar, João. Quero ouvir isto. Ela é uma criminosa. Mandei prendê-la ontem à noite, gritou João, perdendo o controle. E eu paguei a fiança dela esta manhã, disse Pedro calmamente, puxando uma cadeira para mim ao centro da mesa, diretamente em frente a João. Sentei-me. Não olhei para a vista. Não olhei para os investidores. Fixei os olhos em João. Olá, João, disse eu. A minha voz estava firme, desprovida da deferência que fora forçada a usar ontem. Tem 5 segundos para sair antes que eu a mande remover a força novamente, sibilou João. Senhor Thorne, disse a investidora de Zurique, o tom gelado. Cale-se e sente-se. Estamos a ouvir a senhora Lin. João olhou à volta da mesa. Viu a mudança. O cheiro a desespero estava nele, e aqueles homens odiavam o desespero. Sentou-se lentamente, as mãos apertando os braços da cadeira, até que os nós dos dedos ficaram brancos. Obrigada, disse eu. Coloquei o portátil de Pedro na mesa e liguei-o ao sistema principal do projetor. O ecrã atrás de João ganhou vida. Não eram equações desta vez, era código. Linhas brutas e densas de linguagem de programação.
Ontem foi-vos dito que o protocolo Ícaro era uma inovação desenvolvida pela equipa quantitativa de João. Comecei, dirigindo-me aos investidores. Foi-vos dito que podia prever a volatilidade do mercado com uma precisão sem precedentes. Essa parte é verdade. Bati numa tecla. O ecrã aumentou o zoom num bloco específico de código. O que não é verdade é quem o construiu. Isto é um disparate, interrompeu João a suar profusamente. São apenas linhas de código. Não prova nada. Provas tudo quando se olha para os metadados, disse eu. Executei um comando no portátil. O ecrã destacou as tags de autor ocultas que Pedro me tinha mostrado no carro. Autor: A. Lin. Projeto Omega 2019. Um murmúrio correu pela mesa. Os investidores da Sterling inclinaram-se para a frente, semicerrando os olhos para o ecrã. 4 anos atrás, continuei, a minha voz ganhando força. Escrevi este código como parte de uma tese de doutoramento para modelar riscos agrícolas em países em desenvolvimento. O pai de João, Ricardo Thorne, usou a sua influência para me expulsar e colocar na lista negra para poder roubá-lo. Deu-o a João. Levantei-me e caminhei lentamente na direção de João. Mas eles não o entenderam. Passaram 4 anos a tentar hackeá-lo para funcionar no trading de alta frequência e falharam porque lhes faltou a variável-chave. A variável que eu adicionei ontem no restaurante. A correlação Heston-Lin. Parei mesmo à frente dele. João olhou para mim, os olhos arregalados de terror. Parecia pequeno. Você não construiu um império, João, disse eu baixinho, mas toda a sala me ouviu. Apenas se instalou nas ruínas da minha vida. João levantou-se a tremer. É uma falsificação. Henderson armou isto. Eles plantaram aquela tag. Há uma maneira fácil de provar isso, disse a investidora de Zurique. Olhou para João com desprezo absoluto. Entre no seu servidor principal agora mesmo. Mostre-nos o código-fonte na sua máquina. Se a tag não estiver lá, acreditamos em si. João congelou. Sabia que estava lá. A sua equipa técnica era incompetente. Nunca teriam pensado em limpar tão profundamente. Se ele entrasse, acabava-se. Se ele recusasse, acabava-se. O silêncio prolongou-se, tornando-se excruciante. Não consigo, sussurrou João. Existem protocolos de segurança. Mentiroso, disse o investidor da Sterling. Levantou-se e fechou a sua pasta de portfólio. Senhores, a Sterling Trust está a retirar a sua oferta imediatamente. Não fazemos negócios com fraudes. Esperem, por favor, implorou João estendendo a mão. Podemos consertar isto. Ainda funciona. Faremos milhares de milhões. Não consigo acreditar no que aconteceu, disse ele. De um dia para o outro, o meu mundo virou de cabeça para baixo. Hoje, olho para o horizonte e a cidade já não me pertence. Não da forma que eu pensava que sim. Acho que ainda estou a processar tudo, sabe? As chamadas, o meu pai, dizer que desapontei o nome Thorne. Aquilo magoou mais do que a falência, se é que isso é possível. Ainda sinto o peso daquele nome que pensei que carregaria com honra. Agora sou só um homem com uma caixa de papelão indo para Évora. É uma cidade bonita, com história, mas não é Lisboa. Não é a glória que eu achava que merecia. Quem sabe, talvez lá, longe de todo este brilho falso, eu possa finalmente perceber o que realmente importa. É uma hipótese, não é? Enquanto o mundo de João encolhia, o meu, o de Ana Lin, expandia-se a uma velocidade que mal conseguia compreender. A primeira mudança não foi o dinheiro, foi o silêncio da ansiedade que parou. Durante 4 anos, acordara todas as manhãs com um nó no estômago, a calcular o preço da insulina contra o preço da eletricidade. 2 semanas depois de o acordo com Pedro ter sido finalizado, estava eu na sessão de cobranças do Hospital de Santa Maria. Gostaria de pagar o saldo,
disse a administradora. A mulher por trás do vidro suspirou, ajeitando os óculos. Que prestação, querida. A deste mês? Não, disse eu, entregando um cheque bancário. Tudo. O passado, o presente e os custos previstos para o próximo ano de diálise. A mulher olhou para o cheque, parou de mascar pastilha, olhou para mim, depois de volta para o cheque. Senhora Lin, isto limpa a conta inteira. Eu sei, disse eu, a voz a tremer ligeiramente, não de medo, mas de um alívio tão profundo que parecia ausência de peso. Por favor, imprima o recibo. Sair daquele hospital foi a primeira vez que senti verdadeiramente a vitória. Não era sobre os algoritmos ou a vingança contra João. Era a liberdade. 6 meses depois, a paisagem da minha vida fora completamente redesenhada. Estava no mezanino de um loft industrial convertido em alfama. O espaço era inundado de luz natural, iluminando os pisos de cimento polido e as filas de estações de trabalho de alto desempenho. O ar zumbia com o ruído branco das ventoinhas de arrefecimento da sala de servidores, um som que eu achava mais relaxante do que qualquer música. Gravado no vidro fosco da entrada estavam as palavras Lynn Henderson Analytics. Eu já não estava escondida numa sala dos fundos. Eu era o nome na porta. Ana! Virei-me para ver Arthur Henderson a subir as escadas. Ele também parecia diferente, menos tubarão, mais um arquiteto satisfeito. Segurava um tablet. O mercado asiático acabou de fechar, disse Pedro, um sorriso raro a quebrar o seu rosto estoico. Os protocolos do projeto Omega correram perfeitamente. Aproximei-me, pegando no tablet. Examinei os dados. Não eram apenas margens de lucro, eram previsões de rendimento. O índice de seca para o delta do Mekong atingiu o ponto de gatilho. Notei, apontando para um aglomerado vermelho no mapa. Atingiu, acenou Pedro. E porque o seu código previu isso 3 semanas mais rápido do que os modelos meteorológicos padrão, as agências de ajuda da ONU protegeram as suas compras de cereais ontem. Fixaram o preço antes da subida. Olhei para o ecrã. Então o orçamento de ajuda não vai colapsar? Não, disse Pedro suavemente. Significa que milhares de famílias vão comer este inverno, que de outra forma não teriam. Você não apenas venceu o mercado, Ana. Venceu a fome. Senti um nó na garganta. Era esta a tese que eu tinha escrito há 4 anos. Era este o trabalho que João tentara transformar numa ferramenta de jogo. Eu tinha o recuperado e tinha feito com que importasse. E, acrescentou Pedro, os seus instintos capitalistas a regressar. O fundo de volatilidade subiu 4,1% este mês. Fazer o bem é caro. Felizmente, somos muito bons a fazer dinheiro. Precisamos de contratar mais 2 analistas juniores, disse eu, mudando para o modo CEO. A entrada de dados está a ficar muito pesada para a equipe atual. Já publiquei o anúncio, disse Pedro. A propósito, veja os requisitos que escrevi. Toquei no ecrã para ver o anúncio de emprego. Nas qualificações, Pedro escrevera a negrito. Graus de universidades de prestígio são opcionais. Capacidade de resolver problemas não lineares sob pressão é obrigatória. Não nos interessa de onde vem. Interessa-nos o que pode fazer. Sorri. Perfeito. Agora, Pedro consultou o relógio. Pegue no seu casaco. Temos uma reunião. Pensei que tínhamos a agenda livre. Isto não é negócio, disse Pedro, abotoando o casaco. É uma celebração. E fiz uma reserva muito específica. 20 minutos depois, um carro parou em frente ao Panteão. Congelei no passeio. Não tinha voltado ali desde a noite em que fui arrastada pela cozinha. O toldo dourado parecia o mesmo. O estacionamento com manobrista era o mesmo. O cheiro a alho assado caro e a gases de escape disparou uma memória fantasma de adrenalina e vergonha. Não precisa, disse Pedro gentilmente. Podemos ir a outro lugar. Endireitei o meu blazer. Era de seda, feito à medida para mim.
Toquei nos brincos de pérola que tinha comprado para mim na semana passada. Não, disse eu. Quero ir. Caminhei em direção à entrada, Pedro um passo atrás de mim. As pesadas portas de carvalho foram abertas pelo porteiro, que curvou a cabeça. Dentro, o restaurante fervilhava com a corrida do almoço da elite de Lisboa. Ao entrar no foyer, o maître olhou para cima. Era o mesmo homem que zombara de mim quando pedi um adiantamento no salário. O mesmo homem que observara os seguranças magoarem os meus braços e não fizera nada. Ele congelou. Olhou para mim, depois para Pedro. Os seus olhos arregalaram-se em reconhecimento e o seu rosto perdeu a cor. Ele olhou para o seu livro de reservas, as mãos a tremer ligeiramente. Senhora Lin, gaguejou. Senhor Henderson, bem-vindo de volta. Temos a mesa do canto, disse Pedro friamente, a mais silenciosa. Claro, imediatamente, por aqui. O maître conduziu-nos pela sala de jantar. Enquanto caminhávamos, notei algumas cabeças a virar, mas não estavam a olhar para o meu uniforme, estalando os dedos a pedir água. Estavam a olhar para mim com curiosidade e respeito. Eu era a mulher que tinha derrubado a Thorn Vanguard. Eu era a nova variável na equação deles. Chegamos à suíte privada, a mesma sala onde João me atirara o guardanapo. A mesa estava posta com linho branco imaculado. Sentei-me na cadeira da cabeceira da mesa, o antigo lugar de João. Era confortável. Um jovem empregado, com um ar aterrorizado, aproximou-se da mesa com uma garrafa de vinho. Cambaleou com o saca-rolhas, as mãos a tremer sob o olhar dos clientes. Lamento muito. Sussurrou o empregado, a lutar com a folha. Sou um pouco novo. O maître avançou para o repreender, mas levantei a mão. Está tudo bem, disse eu suavemente. Olhei para o jovem empregado. Ele lembrou-me de mim mesma, exausta, ansiosa, apenas a tentar terminar o turno. Respire fundo, disse-lhe eu sorrindo. O truque é inclinar a lâmina para longe do seu polegar. E não se preocupe com os investidores. São apenas pessoas que são más em matemática. O empregado piscou os olhos, depois sorriu de volta, os ombros a relaxar. Abriu a garrafa suavemente e serviu um copo para Pedro, depois um para mim. Obrigada, disse eu. O empregado retirou-se e a sala ficou em silêncio. Pedro ergueu o seu copo. A variável da integridade, brindou Pedro. Bati o meu copo no dele. As variáveis que não podemos controlar, corrigir, e a coragem de resolver as que podemos. Dei um gole. O vinho era rico, complexo e sabia a vitória. Olhei pela janela para o horizonte que costumava temer. Percebi então que João tinha razão numa coisa. Era um mundo de cães, mas ele estava enganado sobre quem era o lobo. Eu já não era a presa, nem sequer era a caçadora. Era a arquiteta, a construir um novo mundo em cima do antigo, uma equação de cada vez. E hoje, não sei. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, penso que cometi um erro. Provavelmente ambas as coisas. É assim a vida, certo? Nada é perfeito, nem completamente certo ou errado. Há a Ana de Coimbra, a Ana da universidade, a Ana do Panteão e agora a Ana da Lin Henderson Analytics. Todas elas são a mesma, mas diferentes. Nenhuma delas se desculpou, nem se arrependeu. Mas, no fundo, a velha dúvida permanece. Foi tudo sorte? Foi apenas a minha teimosia? Ou foi a forma estranha como o universo, às vezes, resolve as suas próprias equações? O que sei é que continua a ser a minha história.